Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana, é claro, que falando sobre saúde. Todos os dias, de segunda a sexta, nosso encontro está sempre marcado e eu quero agradecer a você que está com a gente, aprendendo sobre saúde, compartilhando muitas informações também sobre prevenção, sobre promoção à saúde e à qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre a doação de órgãos, um tema que muitas vezes causa dúvidas, alguns mitos, alguns medos também. É um tema mais sensível, mas na última sexta-feira aconteceu uma captação aqui na cidade de Mossoró e a gente vai trazer mais informações, como foi essa captação, mas como é também, como funciona, quem pode ser doador, para que você de casa fique muito bem informado. Lembra que nós estamos ao vivo através do Canal 10 e das nossas redes sociais. Você consegue nos acompanhar e aprender mais sobre saúde através das nossas plataformas, tá bom? Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, a Thelma Mariana, que é assistente social. Seja muito bem-vinda, Thelma. Obrigada. É um prazer te receber aqui novamente. A gente que agradece. Já faz um tempinho, para falar a verdade, que você participou do programa, um tempão, e a gente não tenha se encontrado mais. Com essa captação, pensei, vamos marcar mais um encontro para a gente falar sobre esse tema que é tão importante. E eu queria que você começasse explicando para a gente como é esse processo de doação de órgãos e por que ele é tão importante para quem ainda não entende a importância da doação. O processo de doação de órgãos, né, ele é feito após o fechamento do protocolo de morte encefálica. Né? Então, muita gente pergunta, e o que é esse protocolo de morte encefálica? Né? Então, assim, qualquer lugar do Brasil, do mundo, né, que exista uma pessoa com uma suspeita de morte encefálica, são feitos alguns exames e alguns requisitos para poder ter essa confirmação. No Brasil, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, e toda e qualquer pessoa dentro do Brasil que tem essa suspeita, são realizados esses exames seguindo esse protocolo. Né? Então, o que quer dizer isso? São feitos do mesmo jeito, né, seguindo aquele protocolo. Como é esse protocolo? Né? São feitos alguns exames clínicos naquele paciente para ver se ele realmente está tendo alguma reação do cérebro. Alguns exames, são 2 exames clínicos feitos por médicos diferentes, né? Um médico faz o primeiro exame, aí o médico diferente é quem faz o segundo exame. Tem que ser médico capacitado, né? O médico não é qualquer médico que possa fazer, ele tem que ter, ser o especialista, o neurocirurgião, o neurologista, ou ter essa capacitação, ser capacitado para realizar esse tipo de exame. E, além disso, é feito um exame complementar, que aqui em Mossoró, aqui no Tarcísio Maia, é realizado o eletroencefalograma, né, que é um exame para ver se existe atividade cerebral. Quando finaliza todos esses exames, aí sim, fechou-se o protocolo de morte encefálica e aquele diagnóstico está conclusivo, né? Então, ali não existe mais dúvida de que aquela pessoa, aquele paciente, ele está morto, né? Porque a morte encefálica, ela é o mesmo sinônimo de morte, né? É o nosso cérebro quem comanda todas as nossas atividades e todas as atividades do nosso corpo. Então, quando o cérebro está morto, né? Então significa que a pessoa ela está em óbito. E por que é tão importante a gente falar sobre a doação de órgãos? A gente tem uma fila de espera gigantesca no Brasil, né, de muitas pessoas aguardando por um órgão para sobreviver. E assim, infelizmente, aqueles pacientes que estão em morte encefálica, os órgãos dele não vão poder trazer vida mais para ele. Porque nós não temos hoje transplante de cérebro, né? Então assim, o cérebro dele não está funcionando, os outros órgãos por algum tempo ainda vão estar funcionando e podem trazer vida para outras pessoas que estão em uma fila de espera aguardando por um órgão para sobreviver. Não é isso? Então, aqueles órgãos daquela pessoa que está em morte encefálica, ela não pode mais trazer vida para ela, mas vai poder trazer vida para tantas pessoas. Perfeito. E aí você explica de uma forma muito simples, até para que as pessoas Sim. que estão nos acompanhando consigam entender a importância da doação. Às vezes a gente vê na televisão, na internet, em uma novela também, Sim. e não entende que essa doação acontece muitas vezes na nossa cidade também. Sim. Pode acontecer de forma próxima a nós. Pensa que sempre é algo distante, e não é assim que acontece. Exatamente. Como parte do protocolo, né, hoje no Brasil, a gente diz hoje porque há um tempo, até 2001, foi diferente, né? Hoje no Brasil, a doação de órgãos ela só é possível com o consentimento familiar. E o que é isso? Né? A família, quem autoriza, após o fechamento do protocolo, após a confirmação da morte encefálica, a família ela é entrevistada, ela é abordada, né, por uma equipe capacitada para isso, e é informada sobre o seu direito de ser doador, e a gente sempre pergunta a essa família se ela
quer doar os órgãos do seu ente querido, né? Até 2001, né, depois de 2001 que mudou essa legislação. Não sei se alguém aqui lembra que antigamente, quando ia fazer o documento de identidade, perguntava se era doador ou não, e colocava lá no documento de identidade doador de órgãos ou não doador de órgãos, né? No Brasil, isso, assim, na época não teve uma boa aceitação, digamos assim, no país, né? Então, acabava que muitas vezes a própria servidora, o próprio funcionário que ia fazer a identidade, às vezes dizia, olha, você vai dizer que é doador, eu não colocaria não. Então, assim, aquele medo que o pessoal tinha e aí acabou que isso não teve uma boa aceitação no país. E aí, desde 2001, a legislação mudou e hoje só a família quem pode aceitar a doação de órgãos. E essa é uma atualização que já faz um tempo, né? Nós estamos em 2026, mas ainda tem pessoas que pensam que funciona da mesma forma. Pelo menos, gente, eu tenho 26 anos, nasci em 2000, ou seja, quando eu nasci eu já estava terminando todo esse processo. E ainda assim eu escutei pessoas falando, você mexe na carteirinha, tem que fazer a carteirinha. Então ainda é um mito que ainda se perpetua, ainda tem pessoas que acreditam nisso. E aí é muito importante a gente falar sobre essa realidade que hoje é a família que precisa confirmar, a família que precisa saber dessa vontade de doar. Aí, assim, um dos assuntos que a gente sempre discute é da importância de você, em vida, falar para sua família que é doador de órgãos, que é apoiador da causa, né? Porque é naquele momento difícil, né? É no mesmo momento em que a família recebe a notícia da morte do seu ente querido, né? É naquele mesmo momento que a família também tem que decidir, não tem tanto tempo assim para ela para tomar essa decisão. Então, assim, é difícil para a família, de naquele momento ela aceitar, né, a doação quando nunca se falou sobre o tema, quando ela não conhece ou nunca discutiu isso em família, né? Então, quando você em vida já conversava, já dizia, expressava a sua vontade, já dizia que era apoiador da causa, né, fica menos difícil para a família naquele momento de aceitar a doação e de fazer, né, o seu desejo. Com certeza, pelo menos você já tinha falado na casa, já tinha abordado. Imagina uma situação tão difícil como essa e ninguém nunca nem ouviu falar. Com certeza a resposta vai ser não, ou na maior parte das vezes a família vai logo negar. Mas se em algum momento você já tiver comentado, a aceitação vai ser diferente mesmo. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, gostaria que a gente volta já para conversar mais um pouquinho sobre a doação de órgãos. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou, você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer, resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. O tempo de calor na sala de aula ficou para trás. Em Mossoró, agora a sala de aula é geladinha. A prefeitura climatizou as escolas e entrega fardamento completo para os alunos. Agora ninguém passa mais calor, né? Na sala também geladinha. É para se orgulhar. E tem kit escolar completo, viu? Eu me sinto muito privilegiada, pois antes a gente só recebia as fardas. Quando eu cheguei aqui, a gente passou a receber fardamento completo. Bota nas costas a bolsinha, vem todos felizão eles. Também tem o programa Partiu Brasil e o de Mossoró para o Mundo. Tá lá, vendo todos aqueles monumentos e tudo mais, foi maravilhoso, a gente aprendeu muita coisa. Além da reforma e construção de novas escolas e creches, os resultados comprovam. A educação de Mossoró é de se orgulhar. Prefeitura de Mossoró, cidade que dá orgulho. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você
toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor, linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca, Prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, ó, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor, tudo é possível. Já estamos de volta e hoje estamos conversando sobre a doação de órgãos. Se você tem alguma dúvida sobre isso, já fica com a gente, que é a Thelma, que é assistente social, está tirando todas as dúvidas, falando um pouco sobre a importância também. Thelma, queria que a gente começasse esse segundo bloco falando um pouquinho sobre a captação que aconteceu aqui em Mossoró na última sexta-feira. Nós tivemos uma captação lá no Hospital Tarcísio Maia, né? Uma família disse sim, né, para doação de órgãos, disse sim para a vida. Foram captados 3 órgãos desse paciente, dessa pessoa, né, beneficiando assim 3 pessoas, né? Foram os 2 rins e o fígado captados nessa captação de cista, né? Mas aqui no Tarcísio Maia podem ser captados a cada doação até 6 órgãos, né, beneficiando assim até 6 pessoas. Mas tudo isso depende das condições do órgão do paciente e tem algumas contraindicações, né? Então, quais são esses 6 órgãos? Aqui no Tarcísio Maia podem ser captados os 2 rins, as 2 córneas, o fígado e o coração, né? Cada órgão indo para uma pessoa, beneficiando assim, um paciente beneficiando até 6 pessoas. E muitas pessoas, eu acredito, que nem imaginam que tudo isso acontece aqui, que acontece em Mossoró. Claro que quem já passou por esse processo, já passou pela perda de algum ente querido, já ouviu falar. Mas isso acontece aqui na nossa cidade, no Hospital Tarcísio Maia, até 6 órgãos, como você falou. E até essa própria quantidade vai ser algo que o próprio exame, os próprios profissionais vão dizer. Tudo vai depender das condições do órgão do paciente também. Lembrando que cada órgão que é captado, que é retirado, ele tem um receptor. Então, quando é feita a cirurgia de captação, já se sabe quem serão os receptores para onde aqueles órgãos vão, né? Isso é a central de transplante, a gente tem a central de transplante do estado, né, a SET, que fica lá em Natal, a central estadual de transplante. E essa questão da fila de espera, da logística de transporte, toda essa questão é organizada pela central. Então, assim, nós que trabalhamos aqui no hospital com captação, a gente não sabe quem são os receptores. Essa fila é sigilosa, é a central de transplante quem gerencia e quem organiza ela, né? Então, assim, nós temos alguns serviços de transplante que não existem no estado. Por exemplo, fígado. Não existe transplante de fígado no estado. Então, normalmente, quando se é captado o fígado, aqui esse fígado vai para outro estado. Então,
ela segue a fila, né? Além do doador compatível, do receptor compatível com aquele doador, também eles organizam a questão de logística de transporte. Então, normalmente, vai para aqueles estados mais próximos, como Ceará ou Pernambuco, né? Mas lembrando que vários órgãos daqui, várias vezes foram para outros estados, como Rio de Janeiro, Brasília e outros, Mato Grosso, a gente já teve vários, né? Tudo depende da fila e da logística de transporte. E como essa é a realidade, eu digo, de aceitação das famílias aqui na cidade de Mossoró? Quando vocês abordam, quando vão conversar com a família, a maioria diz que não aceita? Existe muitos mitos, né? Muitos mitos que envolvem toda essa questão da doação de órgãos, né? Não só de hoje, desde muito tempo. Então, as frases mais frequentes que a gente costuma escutar nos nãos, nas entrevistas, são: muitos têm aquela questão de querer manter o corpo íntegro. Não, eu não quero. A gente escuta muito assim: eu quero que meu parente, que meu filho, ele seja enterrado do jeito que veio ao mundo, né? Existe muito essa questão de querer o corpo íntegro. Existe a questão dos tabus, daquelas pessoas dizendo: não, eu não gosto, eu não acredito em doação, não gosto. Outros: não, ele nunca falava em vida, nunca falou sobre isso, então eu não acredito que é porque ele não aceitava, não queria, né? Então, são vários tabus, né? Vários mitos que envolvem essa problemática. A gente tem um número alto de negativas, né? Que isso dentro do Brasil, né? Isso dentro do Brasil a gente tem mais de 50% de negativas, né? Quando a gente vai fazer o percentual. Mas assim, Mossoró a gente vem crescendo a cada ano, né? Nós vamos fazer 10 anos agora de comissão intra-hospitalar, né? Que é a CIDOT, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Aí esse ano houve uma mudança de nomenclatura, o Ministério da Saúde modificou, e agora as CIDOTs passam a ser chamadas de EDOTs, que são as equipes de doação de órgãos e transplantes, né? Então o Tarcísio Maia vai completar 10 anos agora de EDOT, né? E ao longo desse período nós já tivemos 63 captações de órgãos aqui no hospital, né, aqui em Mossoró. Então, se a gente leva em consideração que a cada captação podem ser retirados até 6 órgãos, né, quando a gente faz essa multiplicação, então a gente consegue ver quantas pessoas, né, o número alto de pessoas que foram beneficiadas com esse trabalho, né, aqui. O ano passado, né, em 2025, nós tivemos 7 captações de órgãos. Esse ano nós tivemos 2, né, tivemos a segunda agora. Só um detalhe importante que eu queria fazer: do ano passado nós tivemos 7 captações, mas nós tivemos 10 famílias que disseram sim. Das 10, 3 doações não foram viáveis, porque existe toda aquela questão, como eu bem expliquei, já tinha falado, né? A questão de avaliação dos órgãos. Então, às vezes, por mais que a família aceite, às vezes não era um órgão que estava em condição de ser doado, ou às vezes não tinha aquele órgão que aquele órgão até estava em condição de ser doado, mas não tinha nenhum receptor próximo. Então, toda essa questão de avaliação que a Central de Transplante faz. Então, nós tivemos 10 sim, né? Foram 7 captações efetivas, mas nós tivemos 10 famílias que disseram sim. Com certeza, fruto de muito trabalho. Isso. Já parabenizar você e toda a equipe. É um trabalho muito aos poucos, né? De formiguinha, como as pessoas falam, mas um trabalho também que precisa de muita sensibilidade e humanidade. E precisa de conhecimento, né? Por isso que a gente agradece também, inclusive, esse apoio da imprensa, porque é um assunto que quanto mais falado e mais debatido, mais importante é, né? Porque as pessoas muitas vezes elas não aceitam pelo desconhecimento mesmo, porque nunca ouviram falar ou não acreditam. Então, assim, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mostra os números de que aquilo é uma questão séria, de que isso realmente traz vida para outras pessoas, né? Então fica mais fácil das pessoas entenderem, compreenderem o assunto e dizerem sim. Inclusive você aí que está nos acompanhando, já falou sobre isso na sua casa? Porque já fica a oportunidade. Assistiu o programa hoje, está assistindo, fala na mesa, no almoço ou no jantar, pergunta às pessoas que moram com você, se já pensaram sobre isso, se tem alguma resposta, e já fica até com essa informação, caso um dia seja necessária. Eu costumo dizer que não precisa ser aquela conversa científica de você falar termos científicos. Aquela conversa simples de dizer assim na hora do almoço: olha, se alguma coisa eu morrer, alguma coisa minha prestar, pode doar. Então, assim, várias famílias já disseram sim para a gente, lembrando dessa conversa, que numa roda de conversa, aquele parente disse essa frase e ele lembrou: ele já falou uma vez sobre isso, né? Então, como a gente costuma dizer, não precisa ser aquele assunto científico,
Mas uma conversa simples em casa, expressando o seu desejo de ser doador, expressando, dizendo que você tem vontade, que acredita na doação, isso aí ajuda as famílias a decidirem. Perfeito, nosso recado está dado para vocês. A gente vai para mais um intervalo e na volta tem verdade ou mito. Não sai daí. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou. Você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer. Resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. O tempo de calor na sala de aula ficou para trás. Em Mossoró, agora a sala de aula é geladinha. A prefeitura climatizou as escolas e entrega fartamento completo para os alunos. Agora ninguém passa mais calor, né? Na sala também geladinho. É para se orgulhar. E tem kit escolar completo, viu? Eu me senti muito privilegiada, pois antes a gente só recebia as fardas. Quando eu cheguei aqui, a gente passou a receber fardamento completo. Bota nas costas a bolsinha, vem todos felizão eles. Também tem o programa Partiu Brasil e o de Mossoró para o mundo. Tá lá, vendo todos aqueles monumentos e tudo mais, foi maravilhoso. A gente aprendeu muita coisa. Além da reforma e construção de novas escolas e creches, os resultados comprovam. A educação de Mossoró é de se orgulhar. Prefeitura de Mossoró, cidade que dá orgulho. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, ó, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor. Tudo
tudo é possível. Já estamos de volta, quase terminando o programa, mas antes ainda tem verdade ou mito. Vamos soltar a vinheta. Thelma, vamos recapitular um pouquinho alguns pontos que a gente trouxe ao decorrer do programa para o pessoal de casa fixar algumas informações, deixar alguns mitos, algumas crenças antigas para trás e ficar bem atualizado, claro. Reforçando mais uma vez, só pode doar órgãos quem declarou isso em documento oficial? Não. Hoje a doação de órgãos é a família quem decide, né? A família que autoriza após o consentimento, né? A morte encefálica, a família é comunicada e a família que autoriza. Perfeito. Um grande mito, então. Exatamente, um mito. E a doação de órgãos é gratuita? Sim, ela é pelo SUS, ela é gratuita, né? Todo o serviço de transplante, de doação e transplante, ela é feito pelo SUS, né? A fila de espera, a fila de espera é única, por mais que seja um paciente que venha de uma rede particular, mas ela entra na fila de espera única, que é organizada pela Central de Transplantes, Central Nacional de Transplantes. Perfeito, para você de casa ficar muito bem informado também. Quem doa órgãos vai ter o corpo, ou como é que as pessoas geralmente têm medo, de o corpo estar deformado, de o corpo daquele ente querido não ser mais quem era, né, de estar diferente. Acontece isso? Existe toda uma questão ética da equipe, né, de devolver aquele corpo para a família da forma mais íntegra possível, né? Então, faz parte da questão mesmo ética e legal, que é devolver aquele corpo para a família da forma mais íntegra possível. Então, como é isso? Vai com aquela cicatriz da cirurgia, né? Vai ser realizada a cirurgia, então vai com aquela cicatrizinha da cirurgia que foi realizada. E pensando também sobre essa pessoa, né, que infelizmente faleceu e a família doa os órgãos, ela está fazendo um ato muito nobre, muito importante, e com toda certeza essa pessoa vai ser muito bem cuidada, toda essa questão legal também, e de cuidado com a família. Exatamente. Tem toda essa questão, além de questão legal, uma questão ética mesmo, de compromisso da equipe, toda a equipe que vem, ela tem sempre esse compromisso de devolver o órgão, o corpo do seu ente familiar da forma mais íntegra possível. Perfeito. E existe limite ou idade mínima para a pessoa doar órgãos? Cada órgão ela tem a sua idade, digamos assim. Mas assim, mais importante do que a idade é as condições daquele órgão e as condições do receptor. Digamos assim, às vezes tem um receptor ali na fila que ele tem 70 anos. Ele tem uma pessoa ali na fila aguardando por um órgão que tem 70 anos, né? E aí apareceu um paciente com 70 anos também, né? Então aquele órgão que tem um órgão que não esteja em boas condições, assim, 100%, 80% de condições, mas que vai poder trazer vida por mais algum tempo para aquele receptor. Então, tudo isso é avaliado. Não só a questão da idade, mas tanto a condição do órgão do doador como a condição do receptor. São muitos pontos que são avaliados, e aí imagino que a gente nem consegue ter uma dimensão de tudo isso. Por isso que existe uma equipe própria para isso, né? Uma equipe capacitada para isso e, assim, como eu expliquei, é a Central de Transplante quem faz toda essa organização, essa logística, essa avaliação. Com toda certeza. A gente está chegando ao final da entrevista, mas antes eu queria que você reforçasse a importância para as famílias que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, que estão ouvindo pela primeira vez sobre a doação de órgãos. Então, eu agradeço mais uma vez, né? O apoio da imprensa, o apoio aqui da Telecab mais uma vez. E gostaria de deixar a mensagem para você que está em casa. Se você se interessa pelo assunto, né, pode pesquisar, dar uma pesquisada na internet, procurar saber mais sobre doação de órgãos e também que você converse com a sua família, né? É importante que você diga para a sua família que é doador de órgãos, né? Por quê? Porque quando a família for abordada sobre a doação de órgãos, fica menos difícil para ela tomar essa decisão naquele momento tão difícil, né? Então não precisa, como eu já disse, não precisa ser uma conversa científica, uma conversa simples mesmo com a família, dizendo que você é apoiador da causa da doação de órgãos e que você quer ser um doador de órgãos. Então essa simples conversa, ela pode salvar várias vidas. O Instagram também está passando aqui embaixo, de toda a equipe, e através de lá as pessoas conseguem ter algumas dúvidas também, ficar bem informado. Exatamente, a gente tem o Instagram da Cidote HRTM, né? Vocês podem
entrar e ver o que tem lá ou fazer perguntas através do Instagram também. E eu quero agradecer a sua participação, Thelma, por estar hoje com a gente, falando sobre esse tema tão importante que você vive todos os dias. Muito obrigada. Nada, a gente que agradece mais uma vez. A gente vai para mais um intervalo, na volta a gente continua falando sobre saúde, mas sobre outros temas. Então não sai daí que a gente volta já. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou. Você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer. Resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo e Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. O tempo de calor na sala de aula ficou para trás. Em Mossoró, agora a sala de aula é geladinha. A prefeitura climatizou as escolas e entrega fardamento completo para os alunos. Agora ninguém passa mais calor, né? Na sala também geladinha. É para se orgulhar. E tem kit escolar completo, viu? Eu me senti muito privilegiada, pois antes a gente só recebia as fardas. Quando eu cheguei aqui, a gente passou a receber fardamento completo. Bota nas costas a bolsinha, vem todos felizão eles. Também tem o programa Partiu Brasil e o de Mossoró para o Mundo. Tá lá, vendo todos aqueles monumentos e tudo mais, foi maravilhoso. A gente aprendeu muita coisa. Além da reforma e construção de novas escolas e creches, os resultados comprovam. A educação de Mossoró é de se orgulhar. Prefeitura de Mossoró, cidade que dá orgulho. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Um prédio bem grande. E com sua ajuda, nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, ó, no Pix.
Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor, tudo é possível. Estamos de volta. O recado ficou dado para você que nunca conversou com a sua família sobre a doação de órgãos. Então, se você nunca fez isso, você já sabe como funciona esse protocolo, como é esse processo. Hoje, fala com seus pais, fala com seu irmão, porque é através dessa informação simples que, caso infelizmente você precise dessa informação, você consegue ajudar e salvar outras vidas. Agora a gente vai conferir um material que a gente gravou lá no Hospital da Mulher falando sobre o parto humanizado. Vamos conferir como funciona todo esse processo por lá. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos mais uma vez fora do estúdio, dessa vez no Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, aqui na cidade de Mossoró, para entender um pouco mais sobre o processo do parto humanizado. Então, se você está se planejando engravidar no futuro próximo ou já está grávida e quer saber mais sobre esse assunto, fica com a gente que está só começando. E a Micaela, que é a enfermeira obstétrica, está aqui ao meu lado para explicar mais um pouquinho sobre esse processo. Seja bem-vinda, Micaela. Obrigada. E muito obrigada por receber a gente também no seu espaço de trabalho. Fique sempre à vontade. Muito obrigada. Micaela, eu quero que a gente comece a nossa entrevista, comece o nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre o processo do parto humanizado. Quando a família chega muito nervosa aqui no Hospital da Mulher, por onde é que começa? Como é que vai ser esse recebimento da família? Explica pra gente. Isso. Aqui no Hospital da Mulher, a demanda das gestantes, ela é uma demanda regulada, né? Então a gente recebe essas gestantes aqui da região do Alto Oeste, Oeste e Alto Oeste, e elas são recebidas aqui no hospital, elas são acolhidas aqui no pronto-socorro, né? Essa gestante, ela chega com essa angústia, com esse medo, sem saber se realmente ela vai evoluir para um parto normal, mas assim, ela recebe toda a orientação da nossa equipe, a nossa equipe composta por enfermeiros obstetras, são enfermeiras especialistas nessa área, então já aqui no pronto-socorro ela é acolhida pelo enfermeiro obstetra, então a partir dessa avaliação ela é direcionada e ela é direcionada para o centro de parto normal, que é a nossa menininha assim, do coração aqui do hospital, né? O nosso centro de parto, ele é um centro de parto muito bem equipado, então assim, ela vai ser muito bem acolhida lá, com toda certeza, com profissionais altamente capacitados, então ela já chega aqui sabendo de como é esse direcionamento para lá, de como é esse trabalho de parto também, a gente tem toda uma conversa no acolhimento, além da avaliação clínica da paciente, né, a gente tem todo esse cuidado de conversar com ela, de tentar deixar ela um pouco mais calma, dela saber que ela vai ter um acompanhante, o direito do acompanhante, ela vai estar num ambiente controlado, humanizado e prestando todo o atendimento que ela merece, né, nesse momento tão especial. Com certeza, um momento muito especial. Hoje, ou melhor, aqui nós estamos em uma sala de triagem. Também faz parte desse processo que a família passa por aqui? Isso. A partir do momento que ela entra no hospital, ela tem todo o direito de entrar com seu familiar. No momento da avaliação, assim que se ela desejar e se ela permitir ser acompanhada também pelo seu acompanhante, né? O seu acompanhante, ele tem total direito de ficar, ele pode ficar. Então ela nunca vai estar sozinha, ela vai estar com quem ela desejou estar nesse momento. A partir desde a triagem até a saída dela aqui do hospital, quando receber alta. O parto humanizado, para quem não conhece o termo, ou às vezes escuta na internet e pensa que só tem em algum lugar muito longe, não tem aqui próximo a gente, quais são as principais diferenças ou características que a gente pode falar de um parto humanizado? Bom, o parto humanizado, ele consiste assim, em realmente humanizar, trazer aquele aconchego, aquele afeto naquele momento em que ela vai estar passando, né? Vai estar recebendo um presente mais precioso dela. E uma das coisas também que o parto humanizado traz é a diminuição, né? Esse aceitamento dela nesse processo e a diminuição também, a redução de cesarianas. Assim, a gente faz com que esse processo se torne um pouco mais leve, trazendo um ambiente acolhedor, trazendo métodos não farmacológicos, porque uma das coisas que elas têm muito medo do parto normal é a dor, né? Então a gente tenta trazer de uma forma especial para
ela, para ela ver que naquele momento ela pode passar por aquele processo, mas sem sentir tanta dor. Então a gente tem equipamentos que trazem um conforto melhor para essa paciente, né? O ambiente, ele é todo controlado, então é um ambiente controlado, é um ambiente tranquilizador, né, para esse momento, que assim é um momento que elas temem muito por sentir dor. Realmente o parto normal, ele tem a dor, mas assim a gente tenta controlar essa dor utilizando alguns métodos não farmacológicos, né? A bola, o espaldar, o partejar em si, né? Como uma forma como ela pode sentir menos dor, alguma posição. Então, e também assim, a mulher, ela precisa ser protagonista nesse momento, né? Então, assim, ela fica super à vontade, ela que decide o que ela quer. Então, assim, o humanizar também consiste nisso, assim, ela é totalmente protagonista, é o que ela quiser ali naquele momento e a gente tenta respeitar o máximo possível. Então vamos lá, vamos conhecer esse espaço e entender um pouco mais sobre o parto humanizado e esse direito da mulher, como você trouxe. Vamos lá. Agora estamos no Centro de Parto Normal e a Micaela está aqui ao meu lado, claro, para explicar para a gente um pouquinho o que é que acontece nessa sala. A gente já percebe que é um pouquinho diferente da outra de triagem. Isso. Aqui no Centro de Parto Normal nós temos as PPPs. Temos 6 PPPs. O que é uma PPP? PPP significa pré-parto, parto e pós-parto. Ela é recebida no pré-parto, ela é atendida aqui no parto e o pós-parto dela é aqui também, até 2 horas. Então, todo o processo, toda a magia do parto acontece aqui nessa sala, certo? Então, ela é recebida, ela é acolhida pelos profissionais aqui. Nós temos uma equipe multiprofissional no centro de parto. Então, ela não é só atendida pelo médico obstetra, nós temos enfermeiros especialistas, que são os enfermeiros obstetras. Eles assumem totalmente o baixo risco, né? O centro de parto normal, ele ele é muito importante nessa questão de acolhimento dessas gestantes de baixo risco, diminuindo muito o índice de cesarianas, assim, as indicações de cesarianas. Então, a gente já tem um enfermeiro obstetra lá na porta, esse enfermeiro também acompanha essa gestante aqui em cima e nada impede também que ela seja acompanhada pelo obstetra. Então, é uma equipe completa para receber essa gestante, né? Essa parturiente, como a gente chama. Então, aqui essa sala é toda equipada para acontecer esse trabalho de parto evoluir da forma linda e perfeita como acontece aqui. Então, a gente tem muitos instrumentos que a gente utiliza, né? O parto humanizado, ele traz isso, a ambiência, né? O ambiente acolhedor, o direito da gestante de ter o acompanhante. Então, o acompanhante pode ficar aqui durante todo o processo e isso é muito importante também, porque ele participa do processo. E os instrumentos que a gente utiliza no partejar, que a gente chama, né? Como, por exemplo, a bola, o feijão, a banqueta, que a gente utiliza muito aqui, o espaldar, tudo isso para fazer os exercícios, né? Para estimular mais ainda esse trabalho de parto na gestante, né? A questão dos métodos não farmacológicos a gente utiliza muito aqui no CPN. Então, a mulher, ela é realmente protagonista. Ela é a que comanda aqui também, a gente direciona, mas quem comanda mesmo o trabalho de parto é ela. Como você falou, então ela fica bem à vontade aqui para encontrar a posição melhor, para passar pelos momentos de contração. E você citou muito bem métodos não farmacológicos, para que ela consiga controlar essa dor e passar por esse processo da melhor forma possível? Isso. A gente conta aqui na nossa equipe, né, a nossa equipe multiprofissional, com os fisioterapeutas. Então, assim, é um acompanhamento bem especializado mesmo. A gente conta com um fisioterapeuta na nossa equipe multiprofissional, então ele conduz também e toda a equipe também já está bastante treinada para isso. A gente conduz assim bem direitinho esse parto, mostrando as posições adequadas, mostrando como é que ela pode relaxar mais essa bacia, tudo isso tentando minimizar essa dor, né, do trabalho de parto, né, do parto normal. Mas assim, acontece de forma linda, quando a paciente ela está aqui, que ela aceita mesmo, que ela
tá presente no trabalho de parto. Então, assim, é um momento muito especial e muito mágico. Então, toda essa ambiência favorece a isso, né? A um trabalho de parto, assim, de sucesso. A gente percebe, quem está aqui, como o hospital é preparado para receber essas mulheres, para receber essas famílias, e a equipe, com certeza, preparada para acolher e para proporcionar e fazer com que esse momento seja o melhor possível. E aí, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de que as mulheres que estão nos acompanhando, que as famílias que estão nos acompanhando, entendam mais sobre o parto humanizado, o parto normal. O parto normal, ele é um parto que deveria ser o mais indicado, né? Hoje em dia a gente tem um índice muito elevado de cesarianas. O centro de parto normal, ele chega para desmistificar o parto normal, né? Assim, que as mulheres procurem conhecer sobre o parto, entender sobre o parto. É muito importante essa informação, elas chegarem aqui informadas sobre o parto. Elas estando aqui e tendo o parto normal, ela tem todo o vínculo com o seu bebê de imediato. Ela tem as questões do pós-parto, que é muito, muito mais interessante a mãe estar ali com o bebê presente. As diminuições de intercorrências materno e fetal também é muito importante nessa questão do parto normal, né? Então, assim, que as mulheres procurem se informar, procurem entender a importância do parto normal, e a gente está aqui de braços abertos para receber todas vocês que desejam ter parto normal aqui no Hospital da Mulher. E aqui é um ambiente lindo, acolhedor, preparado, com profissionais preparados, e sinta-se todos à vontade em conhecer também o nosso serviço, porque também é porta aberta para quem quiser vir conhecer, que é um dos pontos muito importantes, é você vir aqui na maternidade que você deseja parir, conhecer o ambiente. Então, vocês estão vendo só um pouquinho de como acontece, mas se informem, busquem informações, busquem saber um pouco como é o parto normal, e a gente está aqui para ajudar do início ao fim. Muito obrigada pela participação, por topar falar com a gente e explicar um pouquinho desse processo que é tão bonito. Eu que agradeço. Agora a gente tá voltando para o estúdio, então não sai daí que a gente vai continuar falando sobre saúde. Muito importante mesmo a gente saber sobre os serviços que o hospital oferece, fornece aqui para a cidade de Mossoró e para as cidades circunvizinhas. Mas a gente muda de assunto agora porque eu tenho uma coisa para contar para vocês. A forma de assistir TV e usar a internet mudou completamente. E a Telecab muda sempre com você. Aqui estamos em constante evolução e agora é você quem manda. Você pode pausar, voltar, assistir de novo e escolher o que quiser na hora que quiser. E não para por aí. Você contrata 100 MB e leva 300 MB de internet para jogar, estudar, trabalhar, tudo ao mesmo tempo e sem travar. É conexão de verdade, que acompanha o seu ritmo e a sua rotina. São planos com mais de 90 canais, com preços que cabem no seu bolso. Então, não perde tempo. Eleva seu nível com a Telecab e tenha mais canais, mais possibilidades, conexões, tudo do seu jeito. Entre em contato pelo 3323-1212 e eleva a sua experiência. Não perde tempo. Vem para a Telecab. Nós estamos sempre crescendo, aumentando para mais cidades, mais estados. Inclusive, daqui a pouco estamos inaugurando também Jaguaruana. Então, você não está perdendo tempo se você ainda não tem internet Telecab na sua casa. O recado está dado, gente. E a gente está ficando por aqui, o nosso programa está terminando, mas eu quero te lembrar também que amanhã é dia de Viva Bem, às 8h30 a gente vai receber a psicóloga Gislane Rodrigues e o nosso tema é Projetos Mãos que Criam. Ainda falando um pouquinho sobre o Abril Azul, esse projeto tem como intuito ensinar o empreendedorismo para as crianças e para os adolescentes atípicos, com que eles têm mais facilidade, com o que eles gostam mais, como é que eles podem utilizar seus talentos para o empreendedorismo. Amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre esse projeto e, claro, já deixando a dica também para quem nos acompanha, para as mães que podem reforçar e até
começar esse espírito empreendedor nas suas crianças e nos seus adolescentes. Amanhã às 8h30 a gente volta a se encontrar para falar sobre saúde. Quero agradecer a você que ficou com a gente durante essa manhã. E claro, a gente tem uma grande programação aí começando a semana, começando essa segunda-feira. Daqui a pouquinho com o nosso colega Giacomelli no programa Do Seu Jeito. A gente fica por aqui. Até mais.